Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou o Marques, estamos vindo aqui mais uma vez para falar com vocês. Viemos hoje pela manhã, onde meu parceiraço Luiz Fernando falou um pouco sobre o Ramon Dias, mas sempre que a gente tem uma novidade bem importante ao longo do dia, a gente vai estar abrindo também para uma oportunidade vespertina, né? Então a gente, como rotina, tem vindo na matinal para poder falar com vocês. A gente tem feito as nossas lives periodicamente e quando tem novidades nesse sentido, a gente vem também aqui na nossa vespertina. Então fica atento que a Ser Vasco vai estar sempre tentando trazer boas novidades e dividindo com todos vocês. Bom, a última de hoje, né, que eu acho que todo mundo já deve estar sabendo, é que finalmente definiu o local da partida contra o Fluminense, né? Então o jogo acontecerá no Engenhão, né? Então o Vasco segue tentando liberar São Januário, né? Vale ressaltar a festa que a torcida fez no domingo, né, no jogo contra o Bahia, dando mais um recado de que, mesmo sem nenhum tipo de planejamento, inclusive dos órgãos públicos, de polícia, né, poderia ser um momento em que trouxesse algum tipo de preocupação, mas a torcida esteve lá, vibrou com o time, fez a festa, abraçou a barreira, que era o nosso principal intuito, e isso na paz, todo mundo retornou para casa, não tivemos nenhuma ocorrência, mostrando que mais do que nunca precisamos liberar São Januário, né? O Vasco, que teve São Januário, né, ainda interditado na esfera aqui regional, levou para o STJ, né, o recurso, entrou com o recurso lá no STJ para que liberasse. Em paralelo, o Vasco, que vem se ajustando, né, com relação ao ataque com o Ministério Público, né, então me parece que já está em vias de ser resolvido, né, que o Vasco vai atender algumas exigências para o jogo contra o Curitiba, que é o jogo que o Vasco mira para poder trazer de volta para São Januário com a presença da torcida, e algum dos itens que compõem ataque, né, diz respeito ao aumento do número de catracas, ao aumento do espaço útil no acesso às catracas, o ajuste dos portões com relação à saída, o aumento do número de câmeras no interior do estádio e o reconhecimento facial, né? Vale ressaltar que o reconhecimento facial, a ideia é que contra o Curitiba apenas algumas catracas já estejam com esse tipo de serviço disponível, né? E o Vasco com isso vai se ajustando. Me parece que a gente deve ter novidade entre hoje e amanhã com relação a isso, para que finalmente a gente tenha o nosso caldeirão liberado para o jogo contra o Curitiba, que acontece no dia 19 de setembro. Antes disso, como eu falei aqui inicialmente, a gente definiu, o Engenhão, né, como estádio, né, o Vasco que tentava liberar primeiro São Januário, né, e aí como explicado aqui, o Vasco segue tentando liberar, porém não haveria tempo hábil para se tentar com o jogo contra o Fluminense. O plano B, que era a questão do Maracanã, né, o Vasco percebendo que teria também grande dificuldade, com todos os embrólios políticos que a gente já vem acompanhando, né? E o Vasco começava a se encontrar ali numa sinuca que era importante, infelizmente, pensar qual seria a alternativa menos pior, né? Vamos dizer assim. E o Engenhão acabou sendo aí a última alternativa que a gente teria para jogar no Rio de Janeiro, né? Vale ressaltar que o Raulino de Oliveira, que chegou a ser cogitado em alguns momentos aí nos últimos dias, para quem teve a oportunidade de acompanhar o jogo do Fluminense nesse final de semana lá, viu que o estádio não tem nenhuma condição de receber um jogo de expressão, né? Como é um clássico, né? Que toda a parte de segurança que se restringiria a 2, 3 quilômetros ali ao redor do estádio, a gente teria que praticamente, né, a Polícia Militar teria que praticamente estar olhando um raio de 150 quilômetros, né, um trajeto de 150 quilômetros, que seria daqui para Volta Redonda, então traria uma complexidade muito maior com relação à segurança, sem falar da parte estrutural, né? Que realmente o estádio Raulino de Oliveira, além de todo o entorno, de toda a parte de arquibancada, é um estádio que tem um histórico não muito positivo, e o gramado, né? Eu acho que o ponto que chamou mais atenção realmente no jogo do final de semana foi o gramado. Então, para a gente se deparar com todos esses problemas, nada melhor do que a gente pudesse fazer o jogo aqui no Rio de Janeiro, e o Engenhão, dentre as alternativas que restaram, de fato, é a melhor opção, né? Então o Vasco vai ter 90% da carga de ingresso para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense fica com 10%. Né? Nos próximos dias
vai estar saindo todo o detalhamento com preço de ingresso, quais são os setores que para cada torcida que vai ter para ser colocado à venda. E a gente não tem a menor dúvida que a torcida do Vasco vai lotar o Engenhão. Não tem a menor, se a capacidade lá, se eu não me engano, são 40 mil torcedores, o Vasco vai colocar os 40 mil torcedores. De fato, é uma decisão sensata da diretoria, né? Uma decisão correta, né? A gente não tinha muito para onde correr, e ser no Engenhão para a gente poder reencontrar o nosso time aqui no Rio de Janeiro, de fato é a opção que a gente melhor poderia ter. Bom, essa era a novidade que a gente queria trazer para vocês nesse momento vespertino, né? Eu volto a pedir que vocês compartilhem a nossa página lá no YouTube, que vocês deem um like, que vocês sigam as nossas redes sociais, né? Principalmente o Instagram, que é Ser Vasco Oficial, mesmo o Oda Oficial é o Oda Ser Vasco, que vai estar ajudando a gente cada vez mais a estar vindo aqui, fortalecendo cada vez mais aqui a nossa parceria. Queria agradecer a todos vocês, lembrando que amanhã de manhã teremos mais uma matinal com meu brotherzão, meu irmãozão Luiz Fernando, que vai estar trazendo aqui também mais notícias, mais novidades, mais atualizações, e a gente vai se falando. Abraço, galera, saudações vascaínas, isso aqui é Vasco.